Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Não ajude que nós possamos ouvir, Senhor. Mas então o Senhor diz a palavra, Senhor. O Senhor coloca, meu Pai, toda a palavra na tua serva, Senhor. Usa ela para o louvor, Senhor. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor é o chamamento dela, Pai. Senhor, revela sobre nós, Pai. Tudo que o Senhor deseja, Senhor, no casamento. Senhor, diz a tua palavra, Pai. Senhor, revela, Senhor, a tua palavra. Desde já, Senhor, a pessoa da ti sobre o mundo, Senhor. E a preciosa, ultimamente, a tua mão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria, né? Estar aqui na presença do Senhor Jesus, fazendo a vontade dele. Dele, não é minha. Mas temos que ser temente e obediente, né? Porque bênção só é gerada quando a gente está obedecendo, quando a gente faz a vontade dele. Se a gente não fazer a vontade dele, não teremos bênção alguma, né? E eu trago a saudação do meu pastor, por debaixo da presença dele, né, da autorização dele. Ele me autorizou a estar aqui, né, nessa noite, me deu essa liberdade e disse que estaria também, mas ele tinha ensaio na igreja hoje, creio que não deu para ele comparecer, né? Mas o principal está aqui, que é o Espírito Santo e o Senhor Jesus, né? Então, amém. Sem muita demora, né? Então, vou falar para vocês. A palavra que Deus tocou no meu coração encontra-se em Jeremias 18. Glória a Deus. Do versículo 1 até o 6. Eu não sou pregadora, eu estou aprendendo, estou gateando, sou bebê ainda, estou aprendendo ainda, né? Mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe por que Ele chama, Ele sabe por quê e para quê. E Ele vai capacitando, cada dia mais e mais, Ele vai capacitando a gente, né? Para fazer a obra e a vontade dEle, né? Glória a Deus. Todo mundo achou? Encontra-se a palavra, então diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e ele que estava entregue à sua obra, sobre as moras, como um vaso que o oleiro fazia de barro. Se ele estragou na mão, tornou a fazer dela um vaso, segundo lhe pareceu bem. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez deste oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos aqui é um vaso na mão do Senhor Jesus? Quantos aqui quer ser um vaso cheio da presença do Senhor Jesus? Glória a Deus. A gente vê, né, nessa história, o Senhor Jesus chamou Jeremias, ele foi chamado, ele estava tendo uma crise, né, política e religiosa, e Deus chama Jeremias, né, para alertar o povo dele, né, sobre a iminente destruição que viria sobre eles se não se arrependessem, né, dos seus pecados, né, se não se voltassem para Jesus Cristo, né. E aqui vai dizer, como essa palavra falou muito no coração, sobre o quê, né? Sobre a gente se levantar. Nos dias de hoje, muita gente anda batida, muita gente anda frustrada, muita gente anda caída, muita gente não sabe o que é se levantar, não está conseguindo se levantar. E o se levantar do Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você essa noite, para a gente se posicionar na presença dEle, para a gente buscar a presença dEle. E como a gente faz? Como a gente busca a presença do Senhor? Entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta, é o princípio de tudo, porque a gente vem nos cultos, a gente é cheio da presença do Senhor, só que durante constantes dos dias, a gente necessita de ter mais e mais a presença do Senhor. Jesus está mais perto dele, e para estarmos perto dele, precisamos fazer a vontade dele, né? Então eu falo assim, tem hora que a gente murmura, tem hora que acontece alguma coisa, vem a diversidade da nossa vida, né? Porque quando Deus está moldando o barro, né? Quando Ele está moldando o barro, tem um processo. E muitas das vezes a gente não quer passar no processo, né? Quantas das vezes a gente fica ali prostrado, reclamando, falando para o Senhor Jesus o porquê está acontecendo isso. Eu te busco, eu te adoro, eu vou na sua igreja,
aconteceu fato na minha vida e eu comecei a ficar ruim de um dia para o outro. Eu tinha muita dor no meu corpo, eu tinha um desespero que eu não sei explicar, era uma coisa que parecia que eu ia morrer. Eu sei que eu só chorava, doía tudo, meu corpo todo, né? E fui para Santa Casa, a pressão estava super alta e o médico falou para minha mãe que eu estava no começo de depressão, né? E tinha me dado vários remédios para ir embora, procurar o médico no dia seguinte. E a gente procurou o médico, eu fui, a pressão não abaixava de jeito nenhum, todo dia aquela pressão alta, todo dia aquele desespero, e eu ali chorando, até que passou vários dias, Deus falou para mim assim: ué, vai ficar aí até quando? É você que decide o que você quer na sua vida. Ou você levanta, ou você continua aí no fundo do poço, porque daí é daí para pior. Se você não se posicionar, se você não levantar, se você não buscar a minha face, vai ficar desse jeito e vai ficar pior, né? E então o que eu fiz, né? Eu ouvi a voz do Senhor Jesus, levantei e disse para mim, olhei para os meus filhos e falei: não é isso que eu quero para a minha vida. Não foi para isso que Deus me chamou, para ficar prostrada, deitada, desesperada. Deus me chamou para fazer uma boa obra. E eu creio que Ele vai fazer. Então eu comecei a buscar, comecei a fazer campanha na minha igreja, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, a partir do dia que eu comecei a fazer a campanha, que foi 21 dias de jejum de Daniel, no primeiro dia eu falei: Jesus, eu não tomo mais remédio de ansiedade e nem da depressão. Não vou da pressão, né? Não vou tomar mais. E a partir do primeiro dia, eu já vim trabalhar com o Senhor Jesus, fiz os 21 dias de campanha e para a honra e glória do Senhor Jesus, até hoje eu não tive mais pressão alta, eu não tive mais a crise de depressão e eu creio que eu fui liberta. Mas por quê? Porque eu me levantei e me posicionei. Quantas vezes a gente está vendo um irmão que está ali, que está precisando de uma oração, que está precisando de buscar o Senhor Jesus, aqui essa famosa depressão, né? Porque hoje está todo mundo com depressão, né? Mas eu creio que quando a gente se posiciona, né? Não é fácil sair da depressão, né? Muitos de nós sabemos, né? Muitos já passaram e sabemos como é, que é difícil. Só que a primeira coisa que a gente precisamos fazer, precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus, porque até mesmo a gente lá no quarto chorando, frustrado, Deus fala com a gente. Então